Pai, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos ilumina para que nós possamos saber qual é a mente de Deus. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer e dizer nessa sessão específica agora. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos disse e fez por nós durante toda essa semana. Então, nós nos rendemos a Ti, Deus, nos rendemos a Ti, Jesus, nos rendemos a Ti, Espírito Santo. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Louvado seja Deus. E na noite passada, foi a noite de honrar a matriarca. Amém. Na noite passada foi maravilhoso. Tiveram 2 pastores que mandaram mensagem de texto. Um foi na noite passada e um foi hoje de manhã. Pastor Williams, de Spirit Church em São Luís, ele mandou uma mensagem de texto e disse: eu vou complementar 5 mil para arredondarmos 770 mil. Louvado seja Deus. E o pastor Carlos Williams mandou uma mensagem de manhã hoje e ele semeou 2 mil. Então, louvado seja Deus. Teve alguns nomes que eu não mencionei. Cindy semeou 870. Pastor Ronnie Thomas tá conosco no Zoom. Ele e a esposa dele, Karen, semearam $1.980 também. Louvado seja Deus. Teve esse um senhor que eu estou a ponto de reconhecer. Eu quero usá-lo como um exemplo da ideia que estamos tentando passar para vocês. Quando eu estou aqui e eu estou citando os nomes e você está dizendo a quantia que você semeou, nós temos 3 ou 4 senhoras que ficam daquele lado lá, elas ficam calculando. E a nosso objetivo aqui é sermos certeiros com os números. Então, quando eu estou lendo os nomes das pessoas que semearam online, eu leio e elas vão adicionando à medida que eu leio esses nomes. Então, às vezes, eu passo por um nome de uma pessoa e eu sei que essa pessoa está aqui fisicamente, certo? Então, eu tento o meu melhor não falar esse nome porque eu não quero que conte 2 vezes, né? Para não dar errado a conta. Então, isso aconteceu com um rapaz, um senhor, e é isso que ele fez, porque ele não ficou com raiva. Porque para ele não é sobre o reconhecimento do que ele está fazendo, mas ele mandou a mensagem de texto dele para o Abraão dele. Ele mandou a mensagem de texto para o Abraão dele e disse: só quero te informar que eu semeei $6.000 porque eu queria prestar contas a você. Então, o que ele estava dizendo foi: eu quero que o meu Abraão saiba o que ele está me ensinando. Ele não está perdendo tempo dele comigo, porque o Abraão dele sabe que ele estava aqui fisicamente, certo? E o Abraão dele sabe que ele é um semeador. Então, para que o Abraão... Ele não tinha nenhuma... Para não ter nenhuma mente na mente do Abraão dele sobre o que ele estava fazendo. Então, o Tony William, eu vi os seus $6.000. Cadê você? Ele está aqui essa manhã. Eu vi os $6.000 que ele semeou na noite passada no papel, mas na minha mente eu sabia que ele estava aqui. Então eu não queria que contasse o dobrado. Então, e ele está pensando lá, porque ele já semeou online, que eu vou declarar. Mas ele não ficou com raiva. Tudo que ele fez foi mandar uma mensagem de texto para o Abraão dele, para ele prestar contas. Você entende isso? Louvado seja Deus. Então agora nós estamos $781.000, $550 de oferta de honra para a matriarca. Eu tenho um número novo, eu terei outro número novo para você hoje à noite. Essa manhã, se você puder, abra comigo em Gênesis, capítulo 1. Muitas pessoas não sabem o propósito original da prosperidade e da riqueza. Porque nós nascemos deste lado da cruz, nós fomos ensinados sobre prosperidade e fomos ensinados corretamente sobre o propósito da prosperidade. Mas o propósito original da prosperidade
Nós não sabemos, realmente não sabemos, ok? Então, em Gênesis, o capítulo 1, versículo 27. Então Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Vá para o versículo 28. Versículo 28. E Deus os abençoou. Deus os empoderou para prosperar. E Deus disse a eles: sejam frutíferos e multipliquem, e encham a terra, e subjuguem-a, e tenham domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre toda ser vivente que se move sobre a terra. Então, nós vemos neste versículo 28 o propósito original da prosperidade. Ok? Eu vou falar para vocês. O propósito original da prosperidade, deixa eu ler da forma que o Espírito Santo me entregou. O propósito original da prosperidade foi para se certificar de que a criação dele, que é o homem, tivesse todas as coisas que ele precisasse ou quisesse para poderem ser frutíferos e multiplicar. Antes de Adão e Eva terem pecado, o papel deles seria duplicar o que estava no Éden. Então preste atenção nisso agora. No Éden, ele não tinha necessidades de semear, porque a prosperidade dele estava anexada à obediência. Então, o propósito original de prosperidade de Deus é cuidar de seus filhos financeiramente. Mas o pecado mudou isso. Então, quando o pecado mudou isso, Deus precisou reorganizar as coisas. Ok? Preste atenção nisso. Quando Adão e Eva pecaram, eles deram um sinal para Deus e praticamente disseram para Deus: não vamos receber mais instruções do Senhor. Nós vamos surgir com nossas próprias instruções. Então Deus disse: não tem como vocês ficarem aqui no jardim dessa forma. Ele tirou eles do Éden, que nós lemos outro dia, na minha outra sessão que eu ensinei, mas ele colocou eles para fora para ararem o solo. Você não ara o solo, a não ser que você tenha semente. Então Deus deu a eles semente, mas a semente que Deus deu a eles não tinha direções. A semente não tinha propósito. Então a semente, porque ela não tinha propósito, o homem desenvolveu o seu próprio propósito para a semente, que é para a autogratificação. Então você vê de Gênesis capítulo 3, quando eles foram tirados do jardim até Noé, foi aí que a enchente veio. A enchente veio porque as pessoas estavam pegando o ouro bom que estava no Éden e estavam utilizando para suprir suas autogratificações, não usando o ouro para fazer acontecer a pauta do dia de Deus. Vocês estão vendo isso? Deixa eu fazer essa declaração para você. A avareza, a cobiça é simplesmente uma abundância vestida com a natureza do pecado. A sede de dinheiro, a cobiça, é simplesmente a abundância vestida ou coberta com a natureza do pecado. Então, quando Jesus morreu na cruz para nos redimir da maldição da lei, ele removeu a cobiça. Então, o que sobrou? Abundância. Veja, quando Jesus morreu, ele removeu a cobiça, a avareza, ele removeu a nossa ideia de usarmos o dinheiro para nossa autogratificação. Agora, deixa eu definir diferente a autogratificação e desejos. Deixa eu diferenciar esses dois para você. A autogratificação é: você não peça sobre mais nada e mais sobre ninguém, apenas como você pode ser feliz. Mas os desejos são as coisas que te ajudam a desfrutar essa vida abundante que Jesus morreu para nos dar.
Existe uma diferença. Veja, a autogratificação, novamente, é por isso que Deus precisou chegar até Noé para construir a arca, porque deixa eu te fazer uma pergunta, aqui tem uma boa pergunta, deixa eu te fazer. Quantas pessoas ajudaram Noé a montar a arca, construir a arca? Então, ainda, toda aquela energia e recursos, eles estavam utilizando para eles mesmos. Eu vou te levar mais adiante disso. Aqui foi o galho, o provérbio que diz, o galho que quebrou as costas do camelo. Quando eles estavam tentando usar os recursos de Deus, Gênesis 11, quando eles estavam tentando usar os recursos de Deus contra o próprio Deus. Eles disseram, nós vamos construir a torre, nós vamos para o céu, nós vamos pegar os recursos de Deus e fazer o que queremos fazer com os recursos. É dessa forma que chegamos em Gênesis capítulo 12, onde ele disse para Abrão, eu preciso que você saia do meio deles, porque eu vou usar você para criar um grupo de pessoas que irão usar os recursos de acordo com a forma que eu quero que sejam usados. Então, em outras palavras, ele estava usando o Abrão para nos levar de volta para o Éden. Você está vendo isso? Diácono, vamos lá comigo para Gênesis. Vai comigo para Gênesis. Capítulo 12. Lembre-se, o propósito original, eu preciso que você veja isso. O propósito original da prosperidade foi para se certificar de que sua criação tivesse todas as coisas que eles precisassem e desejassem para serem frutíferos e multiplicarem. Então, se você me permitir trazer isso para o nosso momento presente, o propósito original da prosperidade é para nós termos todas as coisas que precisamos e desejamos, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Veja, porque eu não quero passar à frente de mim mesmo. Deixa eu te fazer Gênesis capítulo 12. E versículo 1. Agora o Senhor disse para Abraão, sai da sua terra. Lembra, ele precisou falar para eles, eles tinham que sair teve que sair de perto das pessoas, as mesmas pessoas que estavam pegando os recursos de Deus e usando para seu próprio propósito, para construir a torre. Ele disse, sai do seu país, da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Certo? Eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei e farei o seu nome grande. E farei o seu nome grande, e você será uma bênção. E eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em você todas as nações da terra serão abençoadas. O que Deus estava falando para Abrão é, eu vou começar ou criar uma nova família, um novo grupo de pessoas, e dessa vez eu vou anexar, preste atenção nisso, eu vou anexar a riqueza que eu quero que eles tenham, a semente que eles têm em suas mãos. Ok? Pegou? Agora, não somente eu vou anexar a riqueza à semente, veja, Adão saiu com a semente, mas a semente dele não tinha direção. Ele disse, então eu vou anexar a riqueza deles, a semente deles que estão nas mãos deles, mas eu preciso que eles decidam anexar as sementes deles a você, Abrão. Ele está falando para Abrão, todo mundo que anexar a sua semente a você, Abrão, eu serei responsável por fazer com que eles prosperem. Então, qual foi a importância disso? A importância foi, Deus queria se certificar de que nós pudéssemos prestar contas com os recursos dele. É por isso que eu usei Tony como exemplo, porque o Tony queria prestar contas ao Abraão dele, acerca dos recursos dele. Agora, Deus é responsável por fazer com que Tony prospere. Você está vendo isso? Vá comigo para Efésios capítulo 4. Efésios 4, o que isso tem a ver com prosperidade? O que ele está fazendo? Vá, me acompanha aqui, me acompanha. Porque lembre-se, existe um segredo, nós encontramos o caminho. E se você não entender o segredo, você não vai acessar o tipo de riqueza de Deus. Ok?
Enquanto você vai abrindo lá, deixa eu continuar te explicando que Gênesis 12, de 1 a 3, foi, na verdade, escrito para os filhos de Israel. Certo? Então, deixa eu falar dessa forma. O Velho Testamento está lá apenas para nós termos como referência dos benefícios que temos como filhos de Deus. É por isso que o Velho Testamento está lá. O Velho Testamento está lá para nos mostrar os benefícios que temos, os direitos que temos como filhos de Deus. Mas não estava originalmente falando conosco, o Velho Testamento. Então, Gênesis 12, versículos de 1 a 3, precisa ser encontrado no Novo Testamento. Veja, porque eu quero lidar com as pessoas que falam, isso é Velho Testamento. Não, o Velho Testamento é para nós termos referência, mas todas as coisas que aconteceram no Velho Testamento, Jesus cumpriu. Então, Jesus não vai mudar, ele cumpriu. Então, precisamos encontrar o que está no Velho Testamento no Novo Testamento. Efésios 4. Deixa eu chegar lá. Efésios capítulo 4. E versículo 11. E ele... Quem é ele? Cristo, Jesus. E ele deu a alguns apóstolos, a alguns profetas, a alguns evangelistas, a alguns pastores e mestres. Para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, e para a edificação do corpo de Cristo. Tem uma pergunta para você. Os santos estão sendo amadurecidos? Não. Estamos todos fazendo a obra do ministério? Não. Então, se nós não estamos todos amadurecendo ou sendo aperfeiçoados, se não estamos todos fazendo a obra do ministério, então o corpo de Cristo definitivamente não está sendo edificado. Mas Jesus enviou os 5 dons ministeriais para nos preparar para fazermos isso, certo? Então, se Jesus enviou os 5 dons ministeriais para nos preparar para fazermos isso, então isso significa que aqueles de nós que queremos amadurecer, queremos fazer a obra do ministério, queremos ajudar a edificar o corpo de Cristo, isso é o nosso Gênesis 12, de 1 a 3. Deixa isso cair a ficha. Deixa isso cair a ficha. Veja, o problema que você está tendo agora é... Tudo que sabemos é modelo pastoral. Tudo que sabemos é... Os humanos que lidamos debaixo do modelo pastoral. Então nós hesitamos e temos reserva. Porque, às vezes, nós não confiamos completamente na humanidade, não confiamos muito bem. Então, Satanás, através do modelo pastoral, causou um engarrafamento na nossa prosperidade. Porque, vamos voltar para Gênesis 12, de 1 a 3. A única forma que Deus vai te abençoar é se você empoderar o seu Abraão. Então, Satanás não quer que você encontre o seu Abraão. Até mesmo, às vezes, você encontra o seu Abraão e tudo que ele precisa fazer é botar um pouquinho de dúvida. Satanás bota um pouquinho de dúvida na sua cabeça para você se segurar e não confiar. Para fazer você se segurar e não se entregar. Vá para Gálatas 3. Porque eu quero te ajudar com essa parte humana disso. Porque nós tentamos, você não pode passar por cima da parte humana disso, você não pode passar por cima da pessoa. Lembra que falamos sobre
Deus quer colocar esse precedente tanto nas nossas vidas que Ele mesmo se tornou carne para poder receber os dízimos de Abraão, lembra? Você está vendo isso? Gálatas 3. Gálatas 3:13. Eu quero que o Espírito Santo me ajude à medida que eu desmembro isso, porque eu quero remover, eu quero o tipo de riqueza que Deus planejou para nós termos. Jeremias 29:11. O tipo de riqueza que Deus planejou para nós é tão vasto e está acima daquilo que você pode pensar ou sonhar. Então, para poder você acessar isso, você vai precisar ter algum tipo de prestação de contas. Você vai precisar ter prestação de contas. E o que Satanás quer fazer, o único acesso que ele tem é brincar com a sua alma. Se você deixar brincar com a sua mente. E apenas lançar qualquer tipo de dúvida que ele puder para que você não opere completamente em Gênesis 12, de 1 a 3. Ou Efésios 4, de 11 e 12. E é por isso que todo mundo precisa encontrar seu Abraão. Veja, eu não tenho o direito ou a autoridade de ensinar isso se eu não estivesse praticando isso. Eu não teria autoridade nem... Veja, muitas vezes nós encontramos pregadores, na verdade nesses últimos dias você vai precisar do espírito de discernimento. A razão pela qual você vai precisar do espírito de discernimento é porque nesses últimos dias você vai ter pregadores usando a inteligência artificial para pregar para você. Então, preste atenção. Nesses dias que estamos, eles encontram revelação na inteligência artificial. Eles encontram a revelação de outra pessoa e pregam para você. Mas eles estão vivendo o que eles pregam? Veja, você precisa se dar conta. Abraão estava vivendo. É por isso que Deus disse para ele, eu vou fazer de você uma bênção. Gálatas 3, versículo 13. Preste atenção nisso agora, preste atenção. Este é o versículo que traz Gênesis 12, de 1 a 3, do Velho Testamento para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo é muito específico no que ele diz. Preste atenção, ele disse, preste atenção, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Versículo 14, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios, através de Jesus Cristo, para que nós possamos receber a promessa do Espírito através da fé, através da nossa tarefa, através da nossa obediência. Note o que ele diz, para que as bênçãos de Abraão agora, o erro que temos cometido é, nós vamos para a bênção de Abraão e nós passamos por cima, cruzamos aquilo que Deus disse, de como a forma da bênção de Abraão vem até você. Passamos por cima da forma que Deus explicou como a bênção de Abraão vem até você. Nós vamos para tudo que Abraão tinha, toda a terra, mas nós esquecemos que Deus falou para Abraão que a bênção de Abraão não tem como vir sobre ninguém, a não ser que a pessoa decida que essa pessoa fará com que Abraão prospere, que ela ajude Abraão. Então, o modelo pastoral nos colocou no engarrafamento. Aqui é como eles nos colocaram no engarrafamento. Eles nos colocaram no engarrafamento porque nós estamos lidando com uma igreja que não sabe a pauta do dia de Deus. Então, se não sabemos a pauta do dia de Deus, então não temos como participar da pauta do dia de Deus. Eu não disse uma visão. Porque as escrituras, se gostamos de citar para a visão, pessoalmente nós tiramos do contexto para usar. Porque Deus disse, foi para quem? Escreva a visão, Abacuque. Ele falou, escreva a visão.
E faça ela bem clara, para que aquele que leia, que possa passar e ler, não é aquele que vem e surge com sua própria visão. Então, eu posso substituir essa palavra visão por pauta do dia. Escreva a pauta do dia de Deus e coloque bem claro lá para que aquele que possa ler, para que aquele que leia possa correr com ela, com a pauta do dia de Deus. Então a bênção de Abraão não tem como vir sobre você até que você encontre. Veja. Obrigado, Espírito Santo. João capítulo 1. Isso, nada disso está nas minhas anotações. João versículo 1. Desculpa, João capítulo 1. O Evangelho de João capítulo 1. O Espírito Santo trouxe isso à memória, então eu preciso ver agora. João capítulo 1. Porque veja, nós pegamos João capítulo 1 e Romanos, eu penso que é 8:12. Eles são diferentes. É Romanos, eu sei que é capítulo 8 de Romanos. Deixa eu pegar aqui qual é o versículo correto. Não, é 8:14. Então eu quero que você encontre João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e depois encontre Romanos 8, capítulo 14, versículo 14. Porque existe uma diferença sutil, mas existe uma diferença. Em João capítulo 1, versículo 12, ele disse, mas todos quantos o receberam, querendo dizer Jesus, a eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, até aqueles que creem no seu nome, certo? Romanos 8:14 diz, mas parece que ele disse a mesma coisa, mas ele não está dizendo a mesma coisa. Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz, mas pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Veja, nós tentamos aplicar João 1:12, a ideia de João 1:12, a Gálatas 3:14. Pensamos que porque somos nascidos de novo, que iremos receber as bênçãos de Abraão automaticamente. Não, ser nascido de novo te posiciona para receber a bênção de Abraão. Mas só tem uma forma de receber a bênção de Abraão. Só tem uma forma de receber a bênção de Abraão. Você precisa encontrar seu Abraão e você precisa primeiro se entregar com disposição pela vontade de Deus. É por isso que ele diz, pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Você está vendo isso? Então eu não posso aplicar Gálatas 3:14 só porque eu sou nascido de novo. Eu preciso voltar e ler o que a bênção de Abraão é e como ela é transferida. Então, se eu não encontrar, quando eu digo seu Abraão, eu estou falando sobre a pauta do dia que Deus anexou ao seu homem de Deus, na sua área local. Se você não consegue encontrar alguém na sua área local, nós temos membros aqui online. Deus te anexa com alguém, mas precisa ter alguém. A primeira coisa que Deus faz toda vez que Ele quer usar alguém, Ele primeiro coloca essa pessoa com outra pessoa que já foi na direção que Ele quer que essa pessoa vá. As pessoas perdem a força e a conexão de Eliseu com Elias. Deus queria usar Eliseu, mas a primeira coisa que ele fez foi conectar ele com Elias. Vocês se dão conta de que Eliseu chegou a Elias e fez para fazer 3 coisas. Elias só fez uma coisa. Deus falou para Elias fazer 3 coisas. Quem foi que fez as outras 2? Foi Eliseu. Esse é o aperfeiçoamento, o amadurecimento. Veja, não é sobre dinheiro. Tudo que Deus fez foi se dar conta de quão dinheiro seria importante para nós. Então Ele disse, eu estou a ponto de reorganizar as coisas. Se o dinheiro é tão importante para você assim, então eu vou usar aquilo que é importante para você para fazer você se submeter à minha pauta do dia.
Veja, Gênesis 3 até 11 mostrou para Deus quão importante o dinheiro seria para nós. Então Deus disse, já que o dinheiro vai ser tão importante para você assim, Deus disse, espera aí, eu dei a eles todas as coisas que eles precisavam, mas essas coisas são tão importantes para eles assim, então o que eu vou fazer agora? Eu vou reorganizar essas coisas para eles. A mesma coisa que eles pegam, que é importante para eles, eu vou pegar essa coisa e anexar ela à minha pauta do dia. Porque o meu objetivo principal, o meu objetivo original, eu quero que eles tenham todas as coisas que eles precisam e querem para cumprirem a minha vontade. Ele não quer que você tenha todas as coisas que você quer e deseja, necessita para suprir sua própria vontade. Então é por isso que você precisa encontrar seu Abraão, para que você possa pegar seus recursos. Primeiro você se entrega e aí pega os seus recursos e se anexa ao seu Abraão, para que você possa obter todas as coisas que Deus quer que você tenha, para você cumprir a vontade dele. Veja. Então, se eu fiz a pergunta mais cedo, se o corpo de Cristo não está amadurecendo, que não amadurecemos completamente, nós não temos todos feito a obra do ministério. O corpo de Cristo não tem sido edificado na magnitude que Deus quer que seja edificado. Então temos coisa a fazer. É por isso que Ele nos deu os 5 dons ministeriais. Mas aqui está. Os 5 dons ministeriais precisam ser humanos igual você. Então, em algum momento, nós precisamos passar por cima. Ele é só um homem ou ela é só uma mulher. Temos que passar por cima dessa ideia. Você precisa amadurecer em você mesmo para você se dar conta de que aquele homem, aquela mulher de Deus são humanos e têm defeitos, mas você não vai prestar atenção aos defeitos deles. Presta atenção, deixa eu me clarificar, deixa eu clarear aqui. Eu não estou falando de defeitos, eu não estou falando de ser prostituto, não é do que eu estou falando. Não é de viver com pecado, não é isso que eu estou falando, não. Não é isso que eu estou falando, eu não estou falando. Eu não estou falando de ser imoral, não é disso, não. Eu estou falando de personalidade, traços de personalidade que talvez a pessoa tenha que de repente você não goste. Entende o que eu estou falando? Deus escolheu aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher de Deus por um motivo. Ele escolheu aquela pessoa por um motivo. Então você precisa abraçar o que Deus escolheu. Como sendo, preste atenção, obrigada, você precisa escolher abraçar aquilo que Deus escolheu, mais do que você escolhe entender. Por que ele falou uma coisa que você não gostou? Não, porque o inimigo vai tentar engrandecer isso, a coisa que ele falou que você não gostou, para que ele possa impedir você, para fazer com que você segure seus recursos, mas quando você segura seus recursos, você está causando um dano para você mesmo. Pode se sentar, pode se sentar. Então nós precisamos passar por essa coisa do fator humano. Nós precisamos passar disso, passar por isso. Passar por cima disso. Temos que passar por cima desse fator humano. Precisamos passar por cima, porque se não passarmos por cima desse fator humano, Satanás vai continuar fazendo a gente tropeçar. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. Esse é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Coríntio. E o primeiro versículo, ele diz: sejam vocês seguidores de mim, assim como eu sou seguidor de Cristo. Isso é um humano falando para outros humanos para me seguirem, assim como eu sigo Cristo. Agora. Se você olhar essa palavra seguir, se você verificar essa palavra seguir, siga, simplesmente significa imitar. Então o apóstolo Paulo disse: eu preciso que vocês todos me imitem, assim como eu imito
Cristo. Qual é o propósito disso? O propósito disso é, eventualmente, a sua imitação dele vai te levar para você ser como Cristo. Significa, ao eu seguir o apóstolo, assim como o apóstolo segue a Cristo, isso não significa simplesmente que eu estou tentando fazer todas as coisas que o apóstolo faz. O que significa é, estou indo na mesma direção, preste atenção. Então, quando for a hora, quando a 2 Coríntios 9:10, ele dá semente ao que semeia. Então, tudo que Deus me fala para fazer, aí eu preciso pegar os meus recursos e seguir. Porque quando eu pego os meus recursos, eu me entreguei primeiro, pego meus recursos não conseguem chegar lá se eu não tiver me entregado. Então eu pego os meus recursos, preste atenção, e eu sigo. Jesus não disse, porque se você não puder ser fiel naquilo que é de outro homem, que pertence a outra pessoa, quem te dará aquilo que é o seu próprio? O que ele quer dizer com te dar aquilo que é o seu próprio? O que ele quer dizer que ele vai te dar aquilo que é seu próprio? Alguns de vocês ficam espirituais aí em cima de mim com isso. Não tem nada espiritual acerca disso. Ele vai te dar suas próprias coisas. Agora, por que ele não pode dar suas próprias coisas se você não for fiel naquilo que pertence a outra pessoa? Porque você vai reverter de volta para Gênesis de 3 a 11. Capítulo 3 ao capítulo 11 vai ser sobre autogratificação. Então, quando Deus falar com você sobre você usar seus recursos na pauta do dia dele, você não vai ouvir Deus. Porque você estará ocupado demais consumindo as coisas para seu próprio prazer só. Deus estabeleceu o seu Abraão na sua vida para fazer você prestar contas para esse tipo de riqueza que Deus quer que você tenha. Ok, obrigado, Espírito Santo. Vá para Lucas capítulo 16 para que eu possa ler. Você vai entender Lucas 16, o que Jesus estava dizendo lá. E daqui a pouco eu vou te mostrar por que Jesus foi tão profundo. Ele lidou com a situação da semente muito mais do que as pessoas pensam que ele lidou. Ele falou sobre a semente muito mais do que as pessoas pensou que ele tivesse falado. Vamos chegar a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículo 1. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como que estava a defraudar seus bens. Então, mandando chamar, disse: que é isso que ouça a seu respeito? Para estar com sua administração, porque você não vai ser mais continuar nela. Versículo 3. Disse com seu administrador consigo mesmo: o que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tem vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando eu for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Ele disse então: pega a sua conta, senta rapidamente e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: com 100 coros de trigo. Disse ele: toma sua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver, note que ele usa ali Senhor com S minúsculo. Então não está falando do Senhor Jeová, não. O Senhor, o administrador infiel, elogiou porque se houvera atiladamente, ele elogiou o Senhor, administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. O versículo 9 confunde muitas pessoas. Jesus disse, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Jesus estava sendo sarcástico. Ele disse: ok, você pode fazer o que eles estão fazendo, porque veja, só tem duas formas. Ou você encontra o seu Abraão, ou você fica sujeito ao sistema do mundo. Ou você encontra o seu Abraão, ou você fica sujeito ao sistema.
E Jesus disse, ok, você quer confiar nesse sistema? Tudo bem, você quer confiar nesse sistema? Então tá. Vá lá e fica agarrado ao dinheiro do sistema do mundo. Para que eles vão te ajudar quando as coisas começarem a desmoronar. Eles podem, olha o que Jesus disse, para que eles possam te receber nas habitações eternas deles quando tudo der errado. Eles não têm habitações eternas. O reino de Deus é a única habitação eterna. Jesus estava sendo sarcástico. Ele disse, ok, se vocês... Ele estava falando com os discípulos deles. Se vocês, discípulos, pensam que vai acontecer de outra forma, porque lembra agora, ele era o pai dos discípulos. Ele encontrou os discípulos no barco, tentando fazer negócios. E os negócios estavam andando errado, não pescaram nada. Jesus entrou no barco deles, usou as coisas deles, voltou na mesma água e falou, eles pegaram peixe onde eles não conseguiram pegar antes. Então eles estavam tentando, a mentalidade deles estava tentando voltar para a forma antiga de fazer as coisas, fazer dinheiro. Quando eles encontraram eles tinham encontrado já o Abraão deles. Então Jesus, foi aí que Jesus entrou nessa última parte, ele começou a falar, olha o que ele diz. Ele diz, aquele que é fiel no pouco, veja, Jesus está dizendo, você pode começar com nada, mas se você encontrar seu Abraão, se você começa com nada e você encontra o seu Abraão, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E aquele que é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, vocês não se tornarem fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, se você não está sendo diligente com o dinheiro que eu te dou, quem entregará a você as riquezas verdadeiras? Quais são as riquezas verdadeiras? As riquezas verdadeiras são você tendo todas as coisas que você quer e precisa para fazer o que Deus está te chamando para fazer. Essas são as riquezas verdadeiras. E se você não tiver sido fiel naquilo que pertence a outro homem, quem te dará aquilo que é o seu próprio? É por isso que o versículo 13 diz, nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou ele vai se odiar um e amar o outro, ou ele vai se segurar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode trabalhar no sistema do mundo e no sistema de Deus ao mesmo tempo. Então veja, é aí que algumas pessoas no corpo de Cristo, elas tentam trabalhar o sistema do mundo e trabalhar o sistema de Deus também. Elas querem semear a semente, mas elas não querem encontrar seu Abraão. E elas pensam, preste atenção agora, aqui está a diferença. O princípio de tempo de semeadura e colheita é tão poderoso. Pega isso agora, é tão poderoso que esse sistema funciona no sistema do mundo. Mas o que eles não têm, que nós temos no reino, é que nós temos proteção em cima da nossa colheita. Por que você pensa que eles têm recessões? Por que você pensa que eles têm eles afundam na economia? Eles afundam porque eles não têm ninguém protegendo os recursos deles. É por isso que Deus instituiu o dízimo. Ele instituiu o dízimo, primeiro de tudo, ele revelou o dízimo. Porque Abraão dizimou através de revelação. Veja, a maioria das pessoas aprende as pessoas aprendem sobre dízimo ao contrário. Elas começam em Malaquias, depois... Não, você tem que começar lá no início. Foi uma revelação. Abraão dizimou porque ele quis. E se você nota o que ele dizimou, é aí que você vê. Quando ele dizimou, o Senhor falou, eu sou supridor de aumentar seu dinheiro rapidamente. Veja, quando você encontra o seu Abraão e aí depois você dizima, isso protege tudo que você tem. Para que quando você semear sementes no seu Abraão, essas sementes começam a te dar potenciais para aumentar o que você tem. Você está vendo isso? Pode se sentar. Veja, o seu dízimo protege o que você acumulou. A sua semente aumenta o que você tem. Veja, semear, dar e receber funciona no sistema do mundo.
O tempo de semeadura e colheita funciona. As pessoas fazem isso o tempo todo. Elas semeiam em organizações, elas fazem isso, fazem aquilo. Elas semeiam e elas já recebem de volta, mas elas não têm proteção em cima da colheita delas. Então, Satanás a qualquer momento pode vir e pegar tudo que elas têm. Mas quando você dizima, nós temos o mesmo direito de ouvir a voz de Deus como Abraão ouviu. Ele disse, eu sou sua grande recompensa. Em outras palavras, ele disse para Abraão, ninguém é melhor chegar aqui e pegar nada que você tem. É melhor que ninguém venha fazer isso que não vai conseguir. Então, nós temos que passar por cima desse fator humano. Vá comigo para Filipenses 4, rapidamente. Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4. Então você precisa começar a pegar a linguagem. É a pergunta que eu tenho para te fazer. Se Gênesis 12, de 1 a 3, precisou ser trazido para o Novo Testamento, então não somente precisou ser trazido para o Novo Testamento, mas precisou ser trazido para o meu tempo moderno, meu tempo atual. Porque você não tem como seguir Paulo como ele segue Cristo. Você não pode seguir Paulo à medida que ele segue Cristo. Se você puder, se você consegue seguir, você tem que primeiro me mostrar onde está Paulo, porque eu te garanto, você não vai encontrar Paulo. Então agora, se eu não posso encontrar Paulo, deixa eu te mostrar uma outra declaração que Paulo fez. Ele estava falando isso para as pessoas, presta atenção, Filipenses 4 e versículo 17. O apóstolo Paulo está falando com os coríntios. Ele disse, não porque eu desejo um presente, mas eu desejo fruto para que possa abundar na sua conta. Um homem, humano, falando para outro humano. Eu não quero que você dê a mim porque eu preciso de algo. Isso não soa familiar? Ok? Como que Paulo pode dizer isso, mas o seu Abraão não pode falar isso? Você não pode dar a Paulo mais. Você não pode semear na vida de Paulo. Então agora, se eu não posso chegar e semear na vida de Paulo, e eu não quero aceitar o princípio que Deus deu em Gênesis 12, de 1 a 3, eu estou entalado, eu não tenho para onde ir. Se eu penso dessa forma, aí eu fico entalado. Então, e aí a pessoa do meu lado, se não pensar assim contra seu Abraão, aí essa pessoa vai me deixar comendo pó, eu vou ficar sentado aqui reclamando e ficar, por que Deus não está fazendo isso para mim? É porque você não sabe o segredo. Veja, esse apostólico é mais importante do que pensávamos que era. Saber a pauta do dia de Deus é mais importante porque, veja, Deus anexou a semente dele à pauta do dia dele. Ele anexou a colheita, minha colheita é a pauta do dia dele. Preste atenção. Deus anexou a sua colheita à semente que é passada pela pauta do dia dele. Agora começamos a falar de solo, hein? Veja, não é apenas só porque eu semeei que eu vou receber, não. Precisa passar pela pauta do dia de Deus, porque simplesmente se eu semear e receber, talvez eu receba de volta, mas não vai estar protegido. Mas preste atenção, mas quando olha como faz sentido, quando eu semeio no meu Abraão, a colheita vem, a que vem é protegida. Por que Deus quer proteger minha colheita? Porque Ele está voltando até mim para eu semear mais semente. Então, se a minha colheita não estiver protegida, por que você confia a Deus que vai falar para você semear, te dá colheita e não protege a sua colheita? Deus tem um interesse investido em proteger a sua colheita. Deus não tem um interesse investido em proteger a colheita do sistema do mundo. Aqueles que operam esse sistema no sistema do mundo, esse princípio no sistema do mundo, Deus não é obrigado a proteger a colheita deles, porque eles não vão querer fazer o que Deus quer fazer. Mas nós que estamos no reino, Deus protege a nossa colheita, porque Deus sabe, eu vou dizer para eles no futuro, para ir lá e pegar mais. Isso está fazendo sentido? Pode se sentar. Ok. Eu vou ter que pular porque correr aqui. 1 Coríntios 9.
Sim, Senhor, peguei. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Você está aprendendo alguma coisa? 1 Coríntios 9. O primeiro versículo. O apóstolo Paulo está falando com os coríntios. Por quê? Porque os coríntios, alguns deles estavam com dúvidas. Eles tinham problema em lidar com o fator humano de Paulo. Eles não estavam passando por cima eles não estavam olhando as dificuldades humanas de Paulo. Eles não estavam vendo a pauta do dia de Deus. Olha o que Paulo disse para eles. Ele disse, eu não sou um apóstolo, eu não sou livre, eu não vi Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês não são a minha obra no Senhor? Se eu não sou um apóstolo para outros, ainda, sem dúvida, para vocês eu sou. Por causa do selo do meu apostolado, são vocês no Senhor. O que o apóstolo Paulo estava dizendo os resultados nas suas vidas são por causa da nossa conexão. Então, se ninguém mais me vê como seu Abraão, vocês têm que me ver como seu Abraão. Ninguém mais precisa me ver como o Abraão deles. Ninguém precisa... E a forma que eu vejo é porque, veja, já que eu estou conectado, coisas começam a mudar na minha vida. Agora você entende por que Ló entrou em problema? Ló entrou em problema porque ele queria a pauta do dia dele passasse por cima da pauta do dia de Abraão. Ele queria que... Eu vou dizer isso novamente. Ló falhou porque ele queria que a pauta do dia dele passasse por cima da pauta do dia de Abraão. O problema com isso a pauta do dia de Abraão veio de Deus. Então ele estava tentando pegar a pauta do dia dele e passar por cima da pauta do dia de Deus. Pode se sentar. João capítulo 14. Eu preciso ler isso, daqui a pouco eu vou sentar. João capítulo 14. João capítulo 14. Agora, quando você lê os evangelhos e você lê sobre Jesus, o Espírito Santo me mostrou isso há um tempo atrás. Você precisa, e eu creio no entendimento daquilo que você lê, tem que ter o contexto. Então eu quero que o Espírito Santo me ajudou um dia, ele disse, quando você estiver lendo os evangelhos, faça-se essa pergunta. Quando Jesus está falando, com quem ele está falando? Porque Jesus, desculpa, como que ele está falando? Porque ele andou nos 5 ofícios, ele é o Salvador. Então quando Jesus fala, Jesus está falando como Salvador, ele está falando como apóstolo, ele está falando como profeta, ele está falando como evangelista, ele está falando como pastor, ele está ensinando. Quando você faz essas perguntas, isso traz clareza para você, ok? Preste atenção. João capítulo 14. João capítulo 14. Eu vou começar no versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem pode vir até o Pai, a não ser que seja através de mim. Como que você pensa que ele está falando aqui? Ele está falando como Salvador aí. Porque não tem como você chegar até o Pai, a não ser que seja através dele. Ele foi o único que morreu. Então não tem como você... Ele está falando como Salvador, certo? Preste atenção. E Filipe disse a ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso será suficiente para nós, certo? Deixa eu voltar um pouquinho para trás, eu preciso que você veja isso. Vá para o versículo 5. Thomas disse a ele, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo. Como podemos saber o caminho? Ele foi muito específico, saber o caminho. Foi aí que Jesus começou a falar como Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem pode ir até o Pai, a não ser através de mim. Filipe fez uma outra pergunta para ele. Filipe perguntou a ele, disse para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso é suficiente para nós. Porque o que Jesus tinha acabado de falar não foi bom o suficiente para ele. Jesus fez uma mudança em cima dele. Jesus começou a falar como um apóstolo no próximo versículo. Jesus disse para ele, eu tenho estado com vocês há tanto tempo. E ainda assim você não me conhece, Filipe. Você viu, aquele que me vê... viu o Pai. E como que você então pergunta, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e as obras que eu falo a você não falo de mim, as palavras que eu falo a você não falo de mim mesmo, mas o Pai que habita dentro de mim, ele faz as obras. Creia em mim, que eu estou no Pai e o Pai em mim. Ou então creia por causa das obras.
Versículo 12. Porque verdadeiramente, verdadeiramente eu te falo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele fará também. E maiores obras ainda fará. Agora ele voltou para Cristo. Porque eu vou para o meu Pai. Agora, qual a importância disso? Ele disse, Felipe, você tem estado comigo, você tem andado comigo. Eu tenho estado em carne com você, na carne com você. Você viu como que eu tenho feito as coisas, como eu tenho feito as coisas, como que eu tenho executado a pauta do dia de Deus. Você me viu e você ainda quer que eu te mostre o Pai? Quando você me vê fazer o que Deus está me pedindo para fazer, você viu o Pai. Primeira João, capítulo 4 diz, eu penso que é versículo 18 que fala, nenhum homem já viu Deus, viu o Pai. Mas ele continua falando, quando nós amamos um ao outro, por que João pularia de ninguém viu o Pai? E depois ele pula para quando nós amamos um ao outro. Porque o Pai só pode ser demonstrado através da humanidade que anda no amor ágape. Então Jesus estava falando para ele, quando você me vê e você vê como eu opero e você vê como eu me comporto, você viu o Pai. Ele estava tentando passar por cima. Filipe estava tentando passar por cima da prestação de conta. Ele queria ir direto para o Pai. Mas Jesus disse, não, você me viu, você viu como eu opero, você viu como eu faço as coisas na esfera da terra. Quando você vê como eu opero na esfera da terra, você viu o Pai. Jesus não disse isso no espírito como um espírito. Ele não disse isso como sendo... Ele disse aquilo estando na carne. Você está pronto? Quando você vê o seu Abraão operando, você viu o Pai. Veja, você tem que passar por cima do fator humano. Veja, Satanás quer te prender, porque temos estado entalados no modelo pastoral. E você tem histórias e centenas de anos houve coisas ruins, erradas acontecendo na igreja com relação a dinheiro. Então, por causa disso, você pensa, eu preciso me segurar. O truque de Satanás, eu tenho que me segurar. Eu encontrei meu Abraão, mas eu tenho que me segurar, porque eu não realmente... Ele ainda é humano. Eu tenho uma pergunta para você. Como que você vai entregar a Deus? Como é que você vai dar dinheiro, semear na vida de Deus? Semear em Deus? Me mostra como é que você vai semear. Eu te falo o que você vai fazer. Pega o dinheiro do seu bolso e joga no ar e fala assim, Deus, receba. E eu vou dar atrás de você e vou pegar, porque eu vou pegar o dinheiro. Tá falando comigo. Essa é a minha colheita. Se vou dizer, essa é a minha colheita. Ok, senta aí. Temos que ir para mais um lugar aqui. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Nós temos que ser rápidos aqui. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Nós vemos Jesus vindo para Jerusalém, certo? Ele está vindo para Jerusalém e... Jesus lidou com a figueira, versículo 15. As pessoas não se deu conta, mas Jesus foi o primeiro orquestrador do avivamento da prosperidade. Eu vou mostrar para vocês. Foi o primeiro orquestrador do avivamento da prosperidade. Olha o que ele disse, versículo 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia... Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Vá agora para versículo 27. Jesus foi embora. Então, ele estava executando o avivamento, ele volta. Versículo 28, 7 diz, então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, então Jesus está executando isso, certo? Vá agora para o versículo 12. Desculpa, capítulo 12, versículo 1. E disse, ele começou a falar a eles através de parábolas. Então, uma continuação, mesmo cenário, ele está no mesmo lugar, mesmo cenário, falando com as mesmas pessoas, certo? Ele está ensinando, ele está acertando as coisas no templo, certo? Agora, vá para o versículo 35.
12:35. 12:35. Jesus, ensinando no templo, perguntou, enquanto ele ensinava, onde ele estava ensinando? No templo. Então, eu estou falando de você encontrar seu Abraão. Ainda estou falando de você encontrar seu Abraão. Você vai ver a importância aqui. Ele estava ensinando no templo. Eu quero que você veja no versículo 35, onde ele está no templo. Ok? Vá para o versículo 41. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse a eles, verdadeiramente digo a vocês que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Existem 4 entendimentos errados nessa parábola que o modelo pastoral nos falou. E todos esses 4 têm a ver com eles não reconhecerem o Abraão deles. A presunção número 1, dedução número 1, que as pessoas ricas não deram o suficiente. Dedução errada número 1. Porque você pensa que Jesus comparou o que ela deu com o que eles não deram o suficiente. Primeiro de tudo, por que isso é da sua conta? Quanto eles deram, o que eles deram. Não vai te ajudar você na sua colheita. Como que isso beneficiaria você, espiritualmente ou fisicamente, acerca do que eles deram? Não é da sua conta. Então, veja. Os discípulos estavam tentando Jesus. Tentaram isso com Jesus. Eles tentaram isso com Jesus. Quando a mulher trouxe um óleo para ungir os pés dela, eles disseram que não podia ser vendido para alimentar os pobres. Eles não entenderam o que ele estava dizendo. Ele falou, deixa ela fazer o que ela está fazendo. Ela está fazendo uma boa obra. O pobre vocês sempre terão com vocês. Agora, nós vamos a algum lugar aqui. Segunda dedução errada. Que os ricos são maus. Venham comigo aqui. Vocês sabem que já ouviram essa parábola pregada, que era uma conotação ruim em cima de pessoas ricas, certo? Onde eles estavam semeando? No templo. Quando que você já viu pessoas ricas semeando no templo? Dedução errada número 3. Jesus disse algo negativo acerca dos ricos. Me diga, o que Jesus disse negativo acerca dos ricos? Nada. Ele estava simplesmente declarando um fato de que eles deram a partir da abundância deles. Agora, eu não sei você, mas na minha vida é muito mais fácil dar dízimos de $1.000 do que dízimo de $10. Ah, vocês não querem ser reais comigo aqui. Vamos fazer o cálculo então. Se eu tenho $10, eu dizimo, quanto sobra? 9. Se eu tenho $1.000, eu dizimo 100, quanto sobra? 900. 900 não é mais do que 9? Não brinquem comigo aqui. Eu quero estar na posição de que aqueles ricos estavam dando da abundância deles. Quero estar na posição deles. Mas Jesus não deixou isso por aí, só ali solto. Sente aí, preste atenção. Aqui tem a 4ª dedução errada. Essa é a mais importante, dedução errada que fazemos por causa do modelo pastoral. A 4ª dedução errada que fizemos de acordo com o modelo pastoral é que Jesus estava impressionado com a posição financeira da viúva. Essa é uma dedução errada. Você pensou que Jesus colocou ela num pedestal porque ela é uma pobre viúva que deu o dinheiro que ela tinha. Existem versículos demais que provam o contrário. Lucas 6:38, 2 Coríntios 8:9, Mateus 14:13. Tem muitos outros versículos. 2 Coríntios 9:10. Tem muitos outros versículos que falam sobre dar e receber. Então, Jesus não estava promovendo a posição financeira da viúva. Ele estava promovendo a coragem financeira dela. Agora, deixa eu concluir com o seguinte. Ele estava promovendo a coragem financeira dela, porque o templo naquela época, preste atenção, o templo naquela época recebia dinheiro para cuidar do templo e para cuidar dos pobres. Então, o que deu nela, como uma mulher pobre, de vir semear no lugar que iria suposto ela estar cuidando dela?
a não ser que ela quisesse ser como os homens ricos. E a única forma dela ser como os homens ricos, ela precisava levar as moedas que ela tinha e encontrar o Abraão dela. Jesus era o Abraão dela. Por quê? Porque, obviamente, ela não tinha feito isso antes. Por que ela não tinha feito isso antes? Por causa daqueles pregadores estranhos que estavam vendendo e comprando no templo, fazendo coisas estranhas. Então ela segurou o dinheiro dela. Mas quando Jesus veio e acertou as coisas no templo e começou a acertar tudo lá, ela disse, encontrei meu Abraão. Certamente onde eu posso semear e ficar igual a esses ricos. Eu recebo. Veja, o modelo pastoral fez com que a gente olhasse para essa história de uma forma toda errada. Jesus não estava promovendo o status financeiro dela, ele estava promovendo a coragem financeira dela. Na minha conclusão, eu preciso... Não eu. Deixa eu fazer isso mais profundo. Deus precisa que você encontre o seu Abraão. Não somente ele precisa que você encontre o seu Abraão, mas ele precisa que você coloque o inimigo debaixo dos seus pés. Tire ele do seu solo uma vez que você encontra o seu Abraão. Ouça, a Bíblia diz que Deus dá semente para aquele que semeia, certo? Ok, te dá pão para o seu alimento e multiplica suas sementes semeadas. Eu nunca esqueço que o apóstolo disse. O apóstolo disse que ele te dá semente para semear, significa que ele te dá instruções. Veja, Deus, ele te fala o que semear. O seu Abraão nunca precisa te falar quanto semear. Deixa eu acertar algumas coisas aqui. Se o seu Abraão precisa te falar quanto semear, então você tem que prestar atenção nesse Abraão. A única forma de um Abraão ter o direito de te falar quanto semear é se Deus já estiver te falando quanto semear, e aí seu Abraão confirma. De outra forma, caso contrário, se não for dessa forma, então Deus está tirando ele mesmo da equação. Porque preste atenção, Deus disse, vamos voltar lá para Gênesis 12, de 1 a 3. Eu tenho uma herança batista em mim aqui. Eu vou concluir 5 ou 6 vezes. Ele saiu do Batista. Eu fiquei na igreja Batista um pouquinho de tempo, mas eu peguei isso. Posso concluir 5 ou 6 vezes. Eu fiquei lá tempo suficiente para pegar esse hábito. Gênesis 12, de 1 a 3. Deixa eu te lembrar. Deus falou para Abraão, eu irei abençoar aqueles. Pegue isso agora. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Então significa que Deus precisa estar no controle do que é semeado. Porque se Deus é responsável por fazer com que você prospere, então Deus tem que ser aquele responsável para te falar quanto semear. Ninguém pode vir e te falar quanto semear, porque senão essas pessoas se tornam responsáveis. Então é por isso que as pessoas, quando alguém fala, eu vejo 25 pessoas dando $100. Agora aquele homem que falou isso, ele é responsável pela sua colheita. Se Deus não te falou, quem quer que tenha te falado aquilo se você ouvir, agora aquela pessoa é responsável pela sua colheita. Por isso que você não tem recebido de volta. Uma das coisas que o apostólico faz, o apostólico é o lugar mais livre que você vai querer estar. Pode ter que você prestar contas, mas se você se submete à prestação de contas, isso te tira sua coleira, você fica numa liberdade que você nunca experimentou antes. Aquele a quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Sim, Senhor. Porque você ouviu mais do que você pensa que você ouviu. Eu estava sentado ali ouvindo apostolicamente. E tem algumas coisas que eu quero substanciar sobre o que o Júnior disse, e eu sou orgulhoso do meu filho, dos meus filhos.
Esses 3 rapazes, eles pregam, sabe? Eles pregaram. Eu tenho visto a evidência nas vidas deles, prestando atenção. Sente aí. No mundo, no sistema do mundo, talvez tenha uma música que eles falam assinado, selado e entregue. Assinado, selado e entregue. Eu não quero que você saia desse culto como um ouvinte. É poderoso demais isso. Eu anotei umas 20 ou 30 coisas. Isso é poderoso demais. 24 coisas eu anotei. Isso é poderoso demais. Então, nós vamos para o culto número 2 agora. Veja, o apóstolo tem esse direito. Ele já pregou? Não, não. Eu vou usar algumas das coisas que ele falou. Aquele rapaz pregou. Esse menino pregou. Então eu quero que você anote isso, juntamente com aquilo que ele te ensinou, a partir da informação, da revelação que ele deu. Eu quero congelar algumas coisas que ele disse no Espírito. Entendendo o poder do domínio financeiro. Eu quero que você pense sobre isso. Ele disse isso. Entendendo o poder do domínio financeiro. Eu nunca ouvi sobre domínio financeiro antes. Sabe? E dinheiro carrega esse tipo de unção. Que você se torna um dominador financeiro, não apenas um demonstrador, um dominador. Você começa a dominar com o dinheiro. Diga, domínio financeiro. Quando você está em domínio financeiro, a opinião de ninguém pode determinar quão longe você pode ir. Não importa se eles não gostem de você ou o que mais, quem quer que seja, eles não podem te parar porque você está em domínio. Então, todos os seus inimigos que estão contra as suas finanças são calados neste culto. A opinião deles não quer dizer nada, porque você está andando em domínio. Eu sou um domínio, um andador no domínio financeiro. Eu sou uma pessoa que anda no domínio financeiro. Isso é poderoso. Vocês estão ouvindo? A semente não é para autogratificação, mas ela foi criada para cumprir a pauta do dia de Deus. Agora, uma vez que você, através da revelação, uma vez que você faz essa mudança, ouça com bastante atenção, uma vez que você faz essa mudança, o dinheiro vai começar a vir mais rápido. Agora, aqui tem outra coisa que o Espírito de Deus disse. Eu vou fazer essa declaração e depois eu vou dizer algo depois que eu disser isso. A semente não é para autogratificação. Ela foi criada para cumprir a pauta do dia de Deus, certo? Você está ouvindo? Você é a agenda de Deus. Você é a pauta do dia de Deus. Você é filho dele, certo? E os seus filhos? Quantos de vocês têm filhos? Quantos de vocês têm filhos? Agora, os seus filhos não são a sua pauta do dia? O que você faz pelos seus filhos? Então, Deus, a prosperidade de Deus, a riqueza de Deus, a abundância de Deus,
O transbordar de Deus são para a agenda dele, a pauta do dia dele. Você é a pauta do dia dele, para executar a pauta do dia dele. Então ele vai colocar o dinheiro em você para que você possa executar a pauta do dia dele aqui na esfera da terra. Agora, a religião, os pregadores que te falam outra coisa acerca disso, porque eles não reconhecem todo o quadro todo. Eles querem que você fique de joelhos o tempo todo, pobre de joelhos, com lágrimas nos seus olhos. Isso não vai fazer o dinheiro vir. Nós temos que aprender esses princípios. Então, lembre-se, o que o Júnior estava pregando é que todas as finanças de Deus são baseadas na pauta do dia dele. Você é a pauta do dia dele, porque você vai executar a pauta do dia dele aqui na terra. E aquele hambúrguerzinho que você ia comer depois daqui, ele pode esperar. Lembra disso, medite nisso, releia Gênesis 12, de 1 a 3. Anote, releia, medite, deixe esses versículos entrarem em você. Gênesis 12, de 1 a 3. Mas está dentro desse contexto, desses 3 versículos. É uma terra que eu te mostrarei. Existe uma terra de prosperidade. Existe uma terra de riqueza que Deus quer te mostrar. Mas você precisa ouvir o que eu estou falando, porque essa terra, não tem como você chegar nessa terra através da sua vida acadêmica. Ela é uma terra revelatória que Deus quer te mostrar. Você me acompanha, você está ouvindo? Então, a revelação, a sua revelação pessoal para a sua terra financeira sobrenatural está sobre você hoje. A sua terra financeira pessoal, a sua revelação pessoal da sua terra sobrenatural, sua terra financeira está sobre você hoje. E a sua terra não vai ser onde está a minha terra, e a terra dela não vai ser onde está a sua terra. É pessoal, é privado, entre você e Deus. Ninguém conseguirá tirar a sua terra. O seu nome está na sua terra. Você vê? Veja, eu não estou aqui para ficar pulando entretenimento, eu estou aqui para resolver. Eu quero que você volte e volte intacto. O Júnior estava falando sobre isso, é melhor você pegar. Abraão era o plano de Deus. E Gênesis 12, de 1 a 3, está te falando como você se anexa ao plano de Deus. Quando você se anexa ao plano de Deus, você se torna exatamente como o plano dele. Então, o que quer que aconteça com Abraão, na vida de Abraão, uma vez que você se anexa a Abraão, a tarefa, a mesma coisa vai acontecer com você. A tarefa de Abraão, a mesma coisa vai acontecer com você. O que aconteceu com Abraão? Gênesis 13, 2. Veja Gênesis 13, 2. Veja Gênesis 13, 2.
Ele ministrou a vocês os segredos de você acessar o tipo de riqueza de Deus. Ele mostrou a vocês, ele falou coisas para vocês que nós, como se Deus tivesse falado uma coisa, mas ele estava falando outra coisa. Ele mencionou coisas que tínhamos interpretado errado. Ele te deu Efésios 4:11. Você anotou? Você precisa meditar naquilo. Anote lá, coloca para mim no telão Efésios 4:11. Eu vou rever o que ele falou. Eu nunca fiz isso antes, mas eu estou empolgado aqui. Eu ouvi isso também com clareza. A contabilidade, a prestação de contas da semente é um obrigatório. Você precisa ser um semeador que presta contas. Isso não tem como ser terceiro lugar na sua vida. A Bíblia diz em Mateus 6,33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Você não pode buscar o reino de Deus sem semear. Veja, nós pensávamos que buscar o reino de Deus era ler muitos versículos. Você não pode seguir a vontade do reino e o plano do reino sem semear. Certifique que você tem Gênesis 12, de 1 a 3, você anotou? E compare a... Abra em Gálatas 3:13. Veja, esses dois versículos, Gênesis 12, de 1 a 3. Gálatas 3:13 e 14. Ele te trouxe do Velho Testamento e te colocou na iluminação do Novo Testamento daquilo o que Deus estava falando em Gênesis 12. Olha o que ele disse lá, para que a bênção de Abraão. Que bênção! Nós lemos em Gênesis 12, de 1 a 3. Mas o Novo Testamento é o valor do sangue disso. Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Gálatas 3, 13 e 14 é o novo nascimento de Gênesis 12, de 1 a 3. Você pegou isso? Deixa eu ver nas suas anotações aí. Deixa eu ver se você anotou aí. Quem pegou isso aí? Quem anotou? É o novo nascimento. Quem pegou isso aí? Veja. Não tem como você sentar nessas reuniões. Veja. Esses rapazes são apostólicos. Porque eles estão se alimentando da mesa apostólica o tempo todo. Eu não disse que eles são apóstolos, eu disse que eles são apostólicos. Eles têm que crescer bastante para serem apóstolos, mas eles são apostólicos. E agora você entende Gênesis 12, de 1 a 3, a partir de um padrão de Novo Testamento, em Gálatas 3, 13 e 14. Eu sei que vocês não sabiam, todos vocês não sabiam disso. Vocês estão me olhando. Você pode estar pensando, eu recebi isso 22 anos atrás. Não, você não recebeu não, você está mentindo. Então eu quero que você, por falta de uma palavra melhor, eu quero que você dance com esses dois versículos por um tempo. E deixe a plenitude desses dois, dessa revelação e dessa iluminação manifestar na sua vida. Agora, você vai entender isso. Eu estou ouvindo no Espírito agora. Tem algumas coisas que têm te segurado. Deixa eu falar isso novamente. Seja real. Você ama Deus, você tem orado, você tem feito o melhor que você pode, mas ainda parece que tem algo que está me segurando. É hora do meu rompimento. Venham comigo aqui. Nós estamos aqui por um motivo. É hora de manifestar. É hora de demonstrar.
E a revelação, as revelações que você age em cima, aceleram isso, a manifestação. Todas as coisas estão em modo acelerado aqui nessa casa. Essa reunião, essa mensagem que o Ron pregou, todas as mensagens pregadas até agora, meu Deus. Depois você não tem desculpas, porque você não pode dizer, não consigo ouvir porque eu não posso comprar a pregação, a fita da pregação para ouvir depois. Você está mentindo, você não tem desculpa, você não tem desculpa nenhuma. Todas essas pregações estão disponíveis de graça para você ouvir quantas vezes quiser. Eu não sei como eles fazem com tecnologia, mas está tudo disponível de graça. Mas elas estão lá para você. Então, na verdade, esse ministério está semeando na sua vida o tempo todo. Mais do que dinheiro. Porque o que está sendo semeado em você faz com que o dinheiro se mexa. O rapaz pegou João 1,12 e Romanos 8,14 e nos mostrou novamente a mesma coisa. Até que você receba esse upgrade na sua revelação. Eu penso que isso é bastante profundo. Eu penso que isso vai te acalmar. Eu penso que isso vai te colocar numa ordem melhor para que Deus possa cumprir o seu menu. Isso é que eu estou a ponto de falar agora. Uma vez que você pega o fato de que isso não é sobre dinheiro, é sobre missão, então a sua mente, ainda que você esteja dizendo dinheiro venha, mas a sua mente não está no dinheiro, a sua mente está na missão. Aí se a sua mente não estiver na missão, nunca vai fazer com que o dinheiro venha. O dinheiro é tudo sobre cumprir a vontade de Deus. O dinheiro é totalmente sobre cumprir a vontade de Deus. Eu vou te entregar mais 2 e vou concluir. O dízimo é uma revelação. O dízimo é uma revelação, não é o que você faz automaticamente, é uma revelação do contexto. No contexto do dízimo, você se torna um com Deus. E você cala Satanás. O dízimo dá a Deus o direito de proteger as suas finanças. Porque quando você dizima, as suas finanças não mais são suas finanças. Você acabou de entregar suas finanças a Deus. Meu Deus, meu Deus. E sobre a parte de dar a partir da abundância que ele falou no templo. Senhor, eu estou dando meus últimos $50. Não. Enquanto você estiver semeando, o dinheiro caindo da sua bolsa. Deixa eu colocar esse resto aqui de dinheiro. Você dando a partir de abundância. Você já semeou com uma bolsa transbordando de dinheiro? E você puxa dinheiro e outro dinheiro cai do outro lado?
Mas você vai ver isso. Se você ainda não viu, você vai ver isso. Ha, 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 ha. Eu estou te falando que o seu dia está chegando. Não tem como você ficar passando, ficar perto de milhões como esse aqui e isso não acontecer a você. Estamos falando de dinheiro sobrenatural. Nós estamos falando de dinheiro que não tem como nos controlar. Nós controlaremos o dinheiro para o Senhor. Venha, filho. Deixa eu concluir. A sua mente está na missão. Semente de $100. Ok. Vamos concluir. Esse é o seu anel da aliança ministerial. Vem aqui. Vem aqui. Volta aqui. Volta aqui. Eu estou semeando isso na sua vida. Você precisa ter isso. Deus está falando com você. Você sabe, Deus está falando com você. Você precisa ter isso. Você precisa ter o anel e você precisa ter isso. Eu não posso receber isso. Eu recebo, mas eu dou de volta para você. Porque algo está acontecendo em você agora. Você sabe. E eu recebo. Mas o meu espírito começou a pular, eu não sabia o que fazer. Ele disse, semeia de volta nele. Veja, é o anel da aliança ministerial e a bolsa, que eu sei quão precioso isso é para ele. E existe um manto nele, que se eu receber isso, esse manto não será tão eficiente. Deus tem outros lugares que quer levar ele, você está ouvindo? E a conexão vai te levar para esse lugar. Então fique junto, fique junto. Aleluia! Aleluia! Eu recebo. Uau! Uau! E através da estupidez, quase que eu recebi. É melhor prestar atenção, sabe? Não, isso é parte da conexão dele. Deixa eu concluir. Quantos de vocês gostam de semear a partir da abundância? Essa última declaração é importante. Eu sei que eu precisei passar por isso. E ao passar por isso, ao ter passado por isso, como o das antigas dizem, me levou num lugar muito longe. Deixe Deus promover a sua coragem financeira. À medida que você semeia o seu caminho de um nível para outro nível, a sua coragem será construída. Eu preciso concluir.
A última, a hora de dar aquela esticada que você está dando é a hora de coragem. Te leva por certos estágios de semear que te sacode, te estica, mas constrói os seus músculos o tempo todo. Deus tem um plano divino. Ele tem um plano para te treinar, porque às vezes você dá e sua mão começa a tremer, porque você sabe que esse dinheiro precisa vai para outro lugar, mas eu preciso semear, meu Deus, preciso semear. Você vai segurando assim. Veja, eu passei por todos esses estágios, eu sei como isso é, entende o que eu estou falando? São esses momentos, é como se está construindo, ô Senhor, é como construir músculos de semear. Você está na academia e o peso vai ficando mais pesado e mais pesado. Sabe? Porque eu creio que uma nota de $100 é mais, o peso tem um peso maior do que uma nota de $10. Entende o que eu estou falando? Então, Deus, Ele tem uma forma planejada tão divina para nós darmos quando parece que estamos sofrendo. Mas o que Ele está fazendo Ele está criando um suprimento. Você pensa que você está sofrendo, mas Ele está criando um suprimento, porque Ele está a ponto de fazer as coisas ficarem diferentes. Porque Deus não pode deixar você semear e não te levar para outro nível. Então eu creio que nesta reunião aqui, a sua vida, venha filha, está mudando. Venha. Eu recebo a sua semente. Quantos de vocês creem que suas vidas estão mudando? Toda essa revelação aqui, $50, toda essa revelação que esses rapazes ensinaram, sabe? Definitivamente, quando o Leroy fica de pé aqui, o Leroy Júnior, é eu de pé aqui. Sim, sim, vocês podem falar o que quiserem. É sim, Senhor. São anos após anos após anos. E eu estou te falando, o Leroy Júnior sempre está no meu calcanhar. Eu não preciso me preocupar com o Leroy, se ele está trabalhando, ele trabalha 8, 10 horas por dia, todos os dias. E a esposa dele é a mesma coisa. Não, eles não jogam joguinhos, não. Eles são sérios. Eu venho aqui, ele está aqui. Eu não venho aqui todos os dias. Eu já passei dessa fase. Eu venho quando eu estou pronto para vir. Mas quando eu venho, ele está aqui. Totalmente negócio, ele é focado. E é por isso que Deus abençoa tanto ele. Agora o Montreal tem que treinar ele mais. O Montreal gosta de ser eu. Eu olho lá na janela, o carro dele tá na garagem também. Eu falo, não. Mas, fiel, ele dá a vida dele por mim. Ele ama. Ele ama. E ele vem trabalhar, mas às vezes ele chega um pouquinho atrasado. Ele tem um bebezinho nele, a filhinha dele. Oh, ele ama, o amor da vida dele. Ele casou um pouquinho depois, então ele ama a esposa dele, o bebezinho dele. Montreal, tem que trabalhar, tem que falar pra ele. Agora, ele carrega uma unção especial. Vocês já viram isso? Ele começa a descortinar coisas que estão dentro dele. Os meus rapazes, eles sabem que tem que viver vidas santas. Ou se eu não brinco de joguinhos, não. Eles têm que viver vidas santas, porque Deus falou para eu viver de uma forma santa. Meus filhos, e o Darnell, ele é o meu filho mais jovem.
Ele canta com todo o coração dele. Ele é um ministro, ele prega. E tem a Shona. Eu te falei, perguntei a Shona se ela queria pregar a semana. Ela disse, não! Eu disse, você e Montiel podem pregar. Ela disse, não! Mas ela está cuidando dos negócios também. Toda a minha família trabalha para mim. Eles sabem como cuidar do ministério. Somos abençoados. Vocês foram abençoados? Venha, Leroy. Eu vou concluir.